Bom dia. O tema do nosso seminário é Escola do Aprendizado, a formulação de estratégias como um processo emergente. Eu e o Gabriel iremos tentar explicar um pouco sobre as definições do livro de Safari sobre essa escola. Nessa escola, a formulação de estratégia se dá como processo emergente. Os estrategistas devem aprender ao longo do tempo. Em síntese, ela mostra que a estratégia pode ser formada por qualquer indivíduo dentro da organização. É uma ideia simples, porém de complexa implementação, possuindo resultados práticos e verdadeiros. Em outras palavras, a escola tenta tirar o foco da formação estratégica de uma única pessoa ou grupo, demonstrando que a estratégia pode ser determinada por qualquer indivíduo da organização, com sua estratégia podendo ser desenvolvida em qualquer setor da organização, dependendo apenas da necessidade para sua realização. Ela acredita que uma estratégia deliberada não pode ser uma melhor opção, pois, na maior parte dos casos, as decisões anteriormente tomadas não são utilizadas. Formação e formulação. Nesse conceito, o aprendizado se baseia na descrição ao invés da prescrição, ou seja, o verdadeiro problema para as organizações está na separação entre formulação e implementação, na dissociação entre pensar e agir. Como exemplo, o artigo demonstra um experimento que fala sobre como as estratégias mais eficazes são menos inteligentes. O experimento se baseou em prender abelhas e moscas em garrafas separadas com a base virada para a janela, com isso causando diretamente a morte das abelhas por serem mais inteligentes e tentarem passar pelo vidro, e demonstrou a burrice das moscas que sobreviveram por conseguirem sair pelo lado oposto. Em outras palavras, a abelha segue uma ideia de formação, pois ela busca a luz, enquanto a mosca segue uma ideia de formulação, ou seja, ela se adapta ao ambiente em busca de sobrevivência. Emergência de um modelo de aprendizagem. A formulação da estratégia se dá por um processo participativo, ou seja, qualquer pessoa em qualquer cargo pode contribuir com todas as estratégias, como já citado. Com isso, a aprendizagem segue por duas linhas de execução e interpretação. Incrementalismo desarticulado, esse foca na solução de problemas apenas quando eles aparecem. Mesmo sendo formada por Lindblom, sua ideia não chegou a ser de formulação estratégica por não responder perguntas básicas sobre processo e evidencialidade. Incrementalismo lógico. Desenvolvida por James Kim, ela busca integrar todos os sistemas da empresa e identificar um padrão que será seguido por todos os setores. No empreendimento estratégico, tudo depende da iniciativa das pessoas que atuam na base da hierarquia corporativa, com empreendedores internos e externos, devendo competir, promovendo seus próprios empreendimentos. Basicamente, seu próprio aprendizado pode ser mais importante que qualquer análise formal. A conclusão geral foi que as iniciativas estratégicas, com frequência, se desenvolvem no fundo da hierarquia e então são defendidas ou recebem ímpeto por gerentes de nível médio que buscam a autorização de altos gerentes, sendo descritas como definição, ímpeto, contexto estratégico e contexto estrutural. Para melhor compreensão, iremos explicar um pouco de cada ponto citado. Definição. São processos cognitivos que os gerentes da linha de frente utilizam para transformar informações ambíguas sobre tecnologias e mercados em dados explícitos para tomada de decisão pelos gerentes de nível médio. Ímpeto. Processos sociopolíticos que os gerentes da linha de frente e gerentes de nível médio utilizam para defender e promover iniciativas estratégicas. Contexto estratégico. Processos políticos que os gerentes de nível médio usam para convencer os gerentes da alta gerência sobre as novas áreas de negócios que a empresa deve ingressar e se desenvolver. Contexto estrutural.
diversos mecanismos administrativos, como sistemas de informação e mensuração, sistemas de compensação e punição, que os altos gerentes empregam para moldar o contexto no qual os gerentes da linha de frente tomam decisões. Para compreendermos a estratégia emergente, primeiramente precisamos entender a estratégia deliberada. Essa focaliza no controle e certifica-se de que as intenções gerenciais são realizadas em ação, ao passo que a emergente tem seu foco no aprendizado e na compreensão, por meio da execução de ações regidas pelas intenções. Nessas escolas, a intenção organizacional está presa à realização das intenções explícitas, não à adaptação dessas intenções às novas compreensões. Suas principais características são: planejada, originária de planos formais, ou seja, geralmente vinda de alta gerência para tornar os ambientes controláveis e previsíveis, são as mais deliberadas. Empreendedora, estratégia vinda de um único líder que é adaptável a novas oportunidades, se preocupando com a orientação para controle e organização, amplamente deliberadas. Ideológica, estratégia vinda de crenças comuns, bastante deliberadas. Guarda-chuva, podendo ser descrita também como deliberadamente emergente. Esse tipo tem seu foco nas restrições e no controle parcial das ações da organização. Processo. Se originam no processo, são deliberadas emergentes e têm controle da liderança nos aspectos processuais da estratégia. Desarticulada. Se originam nos enclaves e nos empreendimentos em que o restante da organização produz padrões em ações próprias de intenções centrais ou comuns. São emergentes e não deliberadas para outros agentes. Consenso. Originada por consenso por ajuste mútuos dos agentes, bastante emergentes. Imposta. Se originam no ambiente por meio de imposição direta ou limitação. São principalmente emergentes. Por conseguinte, nessas organizações, as questões-chave ficam sob o controle direto dos profissionais. Com isso, torna-se necessário um processo de decisões a serem tomadas por indivíduos, gerentes centrais e pela coletividade. Decisões essas apresentadas em forma de conceitos. Decisões tomadas por julgamento profissional, em que o foco das decisões partem dos profissionais, levando o limite à liberdade individual e transformando em controle profissional. Decisões tomadas por sanção administrativa. Os gerentes centrais desempenham uma determinação nos procedimentos de processo coletivo. Em outras palavras, autonomia profissional e hierárquica, sendo mais abrangentes e imponentes em tempos de crise. Decisões tomadas por opção coletiva. São decisões tomadas pelo coletivo, contudo com aprovação ainda partindo dos gerentes centrais. Partindo agora para as premissas da escola do aprendizado, a primeira premissa dessa escola diz que o ambiente organizacional impede o controle deliberado. Então, mesmo que exista uma estratégia bem definida, a sua aplicação pode não seguir o que foi planejado, pois as organizações passam por mudanças constantes. A segunda premissa mostra que o líder da organização deve estar constantemente aberto para novos aprendizados, pois o ambiente coletivo também é uma forma de aprender. Sendo assim, ele aprende com qualquer colaborador, pois todos podem ter uma ideia de valor. Já a terceira premissa afirma que deve-se pensar de forma retrospectiva para aprender com as ações já tomadas, e qualquer um que tem capacidade de recursos pode aprender. A quarta premissa nos explica que o líder deixa de ser o criador de estratégia e passa a gerenciar o aprendizado, de onde uma nova estratégia pode surgir. A quinta premissa trata sobre as estratégias como padrões do passado, que devem ser identificadas para mais tarde servir para formular estratégias que no futuro irão guiar o comportamento de todo o processo de produção. Já as dinâmicas das capacidades organizacionais são divididas entre competência central, que deve ser essencial à sobrevivência corporativa, tanto no curto quanto no longo prazo, sendo invisível aos concorrentes
difícil de imitar e exclusiva da organização, sendo ela uma mistura de aptidões, recursos e processos. Ela é essencial para o desenvolvimento de produtos centrais e finais e para a implementação da visão estratégica da empresa. E a outra é a intenção estratégica, que se baseia em um padrão formado intuitivamente para lidar na unidade com coerência. Isso produz uma orientação simples, mas bem rigorosa e acessível a todos os funcionários da empresa. Uma orientação que, devido à sua clareza, pode ser seguida com alguma consistência a longo prazo, a despeito da presença de turbulência. A teoria do caos fala que uma pequena mudança no início de um evento qualquer pode trazer consequências enormes e absolutamente desconhecidas no futuro. Aplicando essa teoria ao meio empresarial, estudiosos como Nonaka, Stacey, Brown e Eisenhard afirmam que a desordem e o caos são propriedades intimamente associadas às organizações. Os frequentes distúrbios que os gerentes enfrentam contêm importantes oportunidades criativas que podem ser absorvidas para gerar aprendizado, além das abordagens tradicionais do pensamento estratégico. Portanto, os líderes da organização não podem confiar em modelos, mas devem estar sempre preparados para se adaptar constantemente a novos horizontes. Assim, o ambiente de negócios é tão caótico que aqueles que são ágeis e rápidos podem aproveitar oportunidades em toda parte. Sendo assim, aqueles que ficam em desvantagem em tal ambiente são os burocratas e planejadores, ligados às regras de conduta pouco adaptativas. Agora, partindo para a crítica a essa escola, ela acaba não havendo uma estratégia pré-definida, devido a sempre tentar se adaptar ao momento, perdendo-se em estratégias que poderão ser não úteis, pois ela acaba trabalhando em sistemas aleatórios que mudam constantemente. Podem ocorrer várias estratégias erradas também, que podem prejudicar a empresa. Com isto, é necessário ter cuidado com a aprendizagem de todo o sistema de organização, porque deve-se sempre evitar falhas e aprender com o que já deu errado. Concluindo, a escola do aprendizado nos mostra uma realidade para o estudo da formulação de estratégias que está ausente nas 5 outras escolas vistas antes dela. Baseando-se amplamente em pesquisas descritivas, contando-nos menos sobre o que as organizações devem fazer e mais sobre o que elas realmente fazem diante de condições complexas e dinâmicas. No entanto, uma boa descrição também pode ser prescritiva, às vezes revelando um comportamento exemplar em situações muito específicas. Este foi o nosso trabalho sobre a escola do aprendizado. Muito obrigado pela atenção.